Fala, mestrandos e mestrandas da Profimate. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre números cardinais. E finalmente vamos terminar o exercício 3.1, ok? Vou estar aqui compartilhando a tela e a gente vai estar resolvendo as partes 3 e 4 dele. Bom, então aqui, ó, vamos ler novamente. Questão, né? Diz assim o seguinte: seja f uma função de x em y, a imagem inversa de f de um conjunto B são todos os elementos de x que são levados em B mesmo. Nós já provamos na primeira parte aqui desta aula, da resolução, que o A está sempre contido no f-1 do f de A, para todo A contido em x, e também mostramos que o f do f-1 de B está sempre contido em B para todo B contido em y. Nós vamos nos ater agora a essa terceira e quarta parte ali, né? Então, nós vamos provar inicialmente, né, que f é injetiva se e somente se f-1 do f de A é igual ao A para todo A contido em x, e, analogamente, mostrar que f é sobrejetiva se e somente se f de f-1 de B é igual a B para todo B contido em y, ok? Então, nós vamos nos ater a fazer estas demonstrações de cálculo. Então, vamos fazer três. O que eu quero provar no 3? Que f é injetiva. Nós vamos provar que f é injetiva se e somente se f-1 do f de A é igual ao próprio conjunto A, ok? Então, olha, se nós temos que provar um se somente se, devemos provar tanto ida quanto a volta. Então, a gente começa com a ida, ok? E o que é fazer a ida desta demonstração? Então, nós vamos assumir que F é injetora ou injetiva, tá bom? Então, nós vamos assumir que F ela é injetiva. Bom, o que que isso significa? Então, aqui eu vou abrir até de outra cor. O que que isso significa? Que se a gente pega x1 e x2 pertencentes a x, tais que x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Ou, ou, se a gente pega um x1 e um x2 pertencentes a x, tais que o f de x1 é igual ao f de x2, isso implica que o x1 é igual ao x2, tá? Então, nós vamos assumir que isto é verdade. Nós vamos assumir que f é injetiva. O que que nós queremos fazer? Nós queremos provar f é injetivo. Queremos provar que f-1 do f desse meu conjunto A é igual ao conjunto A. Só que o que? Uma das inclusões, né? Porque quando a gente quer provar uma igualdade de conjuntos, temos que provar que um está contido no outro e o outro contém o outro que está lá, tá bom? Então, um está contido dentro do outro, ok? Nós temos que provar as duas inclusões. Porém, o que é que nós temos? Porém, repare que por um e um é aquilo que a gente mostrou na aula passada. O que que é um? Que o f-1 do f de A contém o A, tá bom? Então, repare que por um, o que que nós temos? Nós já mostramos que A está contido no f-1 do f de A, ok? Então, nós já mostramos este fato. Então, o que que falta a gente fazer? Falta a gente mostrar a inclusão contrária. Então, nos falta mostrar
Resta agora mostrar, usando esta nossa hipótese, né? Resta agora mostrar o quê? Usando. Resta agora mostrar, é, assumindo que F é injetiva, né? Resta agora mostrar, assumindo que F é injetiva e a inclusão contrária é válida, ou seja, F menos 1 do F de A está contido no conjunto A. E agora, pessoal, como é que a gente mostra que um conjunto está contido dentro do outro? A gente pega um elemento desse nosso primeiro e a gente mostra que esse elemento também pertence ao segundo conjunto do lado de lá. Certo? Então, olha, o que que a gente tem? Então, para tal, tome quem? Um elemento que pertence a esse conjunto aqui. O que que é um elemento pertencer ao f menos 1 do f de A? Repare, isto é um elemento do nosso conjunto X. Pré-imagem do f de A. Então, ó, a gente começa no conjunto A, lembra daquela aula passada. Então, vocês têm que voltar lá. A gente começa no conjunto A, que está contido em X. A gente, por F, leva ele em algum subconjunto de Y, que seria a imagem desse meu conjunto A. E a gente retorna fazendo a pré-imagem. Então, nós voltamos para o conjunto X. Então, a gente vai tomar um X aqui, um elemento X que pertence ao f menos 1 do f de A. Agora, o que que significa a gente tomar um elemento, né, que pertence à pré-imagem do f de A? Significa que quando a gente aplica a função f nele, ele cai exatamente dentro do conjunto f de A. Então, isso significa que o f de x, ele pertence ao f de A, tá bom? Ou seja, quando eu pego esse meu elemento x e aplico f nele, o f desse xzinho, a imagem desse xzinho, pertence ao conjunto da imagem do meu conjunto A. Bom, agora eu tenho que lembrar também, pessoal, o que que significa um f de x pertencer a um f de A. Significa o quê? Então, vou abrir aspas aqui de novo. Eu tô abrindo aspas de verde, né? Quem que é o meu conjunto f de A? É o conjunto de todos os elementos yzinhos pertencente a y, tais que o, o meu o f de x é igual a para algum a pertencente a A. Ou seja, é o conjunto formado por todos os f's de azinhos, tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? O azinho pertence ao meu conjunto A. Então, olha, o f de x pertence ao f de azão, significa o quê? Isso então significa que existe um azinho pertencente a A, tal que o f de x é igual ao f de azinho. Agora, aqui, exatamente nesse passo, nós vamos usar a hipótese de f ser injetiva. Ou seja, como eu sei que a minha função f ela é injetiva, vale essa partezinha daqui, ó. Se o f de x é igual ao f de a, isso implica necessariamente que o x é igual ao a. Isso implica que o x ele vale exatamente esse nosso elemento a. Portanto, olha, o a não era um elemento que pertence ao meu conjunto a, e eu não acabei de concluir que o x ele é o próprio A. Então, isso aqui significa para gente que o x pertence ao meu conjunto A, como nós queríamos mostrar, certo? Então, pronto. Aqui nós terminamos a ida, tá bom? Então, esse fato termina a ida, ok? Então, nós saímos de um elemento que pertencia à
pré-imagem do f de A e chegamos que esse elemento, usando a injetividade, né, pertence ao A, tá bom? Vamos tentar lembrar visualmente o que isso daí significa, tá? Então, a gente tinha um conjunto X, colocamos um conjunto Y, iniciamos em um conjunto A, aplicamos a função f nele, caímos no f de A, então aqui tinha um A, aqui tem um f de A. O que que eu tô falando? Ah, tá bom. E depois a gente volta, né? A gente voltava a pré-imagem dele aqui. Então, esse aqui é o f menos 1 do f de A. Que cai aqui dentro também, ok? Então, antes nós tínhamos aquela possibilidade de termos dois elementos aqui distintos, um dentro de A e outro fora de A, que são levados no mesmo elemento ali do f de A. Bom, o que que eu fiz? Olha, eu peguei um x que pertence a esse conjunto. Vamos supor que esse x estivesse ali, esse x de azul que eu acabei de fazer. Eu falei que esse x pertence ao f menos 1 do f de A, tá bom? Ou seja, quando a gente aplica o f desse x, ele necessariamente vai cair aqui dentro, tá bom? Ou seja, o f de x pertence ao f de azão, por definição. Só que o que significa o f de x pertencer ao f de azão? Se eu pegar a definição do f de azão, significa que existe algum elemento dentro de A que é levado nesse mesmo elemento aqui. Ou seja, existe um azinho que pertence ao meu conjunto azão, tal que o f de azinho vai ser exatamente o f desse meu x. Então, o de azul aqui está fazendo o papel do x, e o de verdinho que eu acabei de fazer está fazendo o papel do A. Tá? Ou seja, esses dois elementos eles são levados no mesmo elemento do meu conjunto y, dentro do conjunto f de A. Portanto, pela injetividade, esses dois elementos têm que ser o mesmo. Ou seja, esse meu x não pode estar fora deste meu conjunto A. Ele tem que ser o próprio Azinho, certo? Ou seja, meu xzinho pertence ao A. Então, é isso daí que é provar a inclusão contrária utilizando a injetividade, ok? Então, isso aí ficou para a injetividade. O que que a gente tem que fazer agora? Agora nós temos que mostrar volta, né? Então, como que nós vamos mostrar esta volta aqui? Então, agora nós temos que provar a volta. Sabe a cor que eu usei? Eu usei azul, né? Então, vamos fazer a volta. E o que que é a volta? A volta nós vamos assumir que o f menos 1 do f de A é o conjunto A, bom? E o que que a gente quer mostrar? E nós queremos mostrar que f é injetiva, tá? Só que agora a gente vai ter que pensar uma coisa assim, bem diferente. Olha, agora, a nossa hipótese aqui é que nós temos uma igualdade entre conjuntos. Ou seja, eu sei que este conjunto aqui, o f menos 1 do f de A, é igual ao meu conjunto A para todo A contido em X. Então, isso aqui é válido, né, para todo A contido em X. Para todo A contido em X, tá bom? Ok. Nós queremos mostrar que a função f é injetiva. E para isso a gente tem duas formas de mostrar que uma função ela é injetiva. Dois elementos diferentes do nosso x são levados em dois elementos diferentes de y, ou dois elementos, né, x e y, que são levados no mesmo yzinho de y, eles são iguais, tá bom? Tá? Então, ok. Como que eu faço isso? A ideia que a gente tem que ter é como que eu parto de uma igualdade de conjuntos e consigo provar a injetividade de qualquer função. Isso não é uma coisa tão simples assim, não. Por isso que a gente vai passar, por isso que eu vou passar a ideia, não é?
Olha, é sempre mais simples nós começarmos com conjuntos unitários, tá bom? Então, olha, nós vamos tomar dois elementos. Então, lembre, para a gente provar que ela é injetiva, inicialmente a gente começa tomando dois elementos de x. Então, olha só, para isso, né? Então, olha só, para isso, deixa eu ver que cor que eu fiz, né? É azul mesmo, né? Então, olha só, para tal, o que que a gente vai fazer? Para tal, para tal. Nós vamos tomar x e y, né? Tome xy não, x1 e x2 pertencentes a x, né? Tais que as suas imagens são iguais, ou seja, f de x1 é igual ao f do x2. Então, eu estou usando essa minha segunda definição aqui, ó. O que que eu quero concluir no final disso tudo? Eu quero concluir que o x1 é o x2, certo? Que x1 é igual ao x2, certo? Então, nós vamos mostrar que x1 é igual a x2, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Então, considere o conjunto A sendo o conjunto que só tem o x1 e o meu conjunto B como sendo o conjunto que só tem o x2, certo? Então, agora a gente vai tomar dois conjuntos. O A, que só tem o x1, e o B, que só tem o x2. Então, de alguma forma, usando essa hipótese aqui, eu vou querer provar que esse meu conjunto A é igual ao meu conjunto B, porque os dois serão conjuntos unitários, e se eles forem iguais, quer dizer que o único elemento que eles têm tem que ser iguais também. Agora, como que a partir desta nossa hipótese, que é o f menos 1 do f de A, é igual a A, vai ser útil para a gente? Bom, eu já tenho os meus conjuntos. Então, eu aplico o f menos 1 do f de A destes, certo? Então, olha só. O que que nós temos? O que que nós temos, então? Portanto, o meu conjunto A, que é o x1, ele vai ser igual, pela nossa hipótese, então vou colocar um Hzinho aqui, de hipótese, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a f menos 1 do f de A. Só que, por definição, o que que é o f menos 1 do f de A? Isto é, todos os elementos, então lembre-se, a gente tem, é a pré-imagem do f de A. Então, são todos os elementos x que pertencem a x, tais que o f de x pertence a f de A. Concordam comigo? Tais que o f de x pertencem ao f de A. Então, isto é a definição desse nosso conjunto, pré-imagem do f de A. São todos os elementos do meu conjunto X que são levados dentro do f de A. Só que, pessoal, quem que é o meu conjunto f de A? F de Azão. Bom, é eu aplicar minha função f em todos os elementos do meu conjunto A, que é um conjunto unitário. Então, por definição, isso aqui é quem? Então, são todos os x que pertencem a x, tais que o meu f de x pertence ao conjunto de eu tomar o f de todos os elementos do meu conjunto A, que é, no caso, somente o f de x1. Concordam comigo? Então, o meu conjunto f de Azão é o conjunto unitário que contém o f de x1, certo ou não? Porém, por construção, então agora é uma igualdade por construção, que a gente construiu o f de x1 igual ao f de x2, então, por construção, isso aqui vai ser igual ao conjunto do x que pertence a x, tais que
Tá esqui. Esse x aqui ficou horroroso. X que pertence a x, tá esqui. O meu f de x pertencem ao conjunto formado pelo f do x2, tá? Ao conjunto formado pelo f do x2. Só que quem que é o f do x2? Vocês concordam que isso é o f de Besão? O f de Besão é quando a gente aplica a nossa função f em todos os elementos de B que só tem o x2. Então, isso daqui, pessoal, vai ser igual a quem? Isso vai ser igual ao conjunto dos x que pertence a x, né? Já estou até adiantando ali a escrita de preto. X pertencente a x, tais que o f de x pertence ao f de Besão. Só que, por definição, isso aqui agora é por definição, tá? Ó, esse daqui também é definição. Agora, por definição também, esse conjunto aqui, ele vai ser igual ao f menos 1 do f do Besão. Só que, quem que é o f menos 1 do f de Besão? Isso daqui, agora por hipótese, né? Pela nossa hipótese lá, é o próprio conjunto B, que é o nosso conjunto unitário, que tem apenas o x2. Então, olha, depois de toda essa construção que eu fiz, eu concluí que o meu conjunto A ele é igual ao meu conjunto B. Portanto, o x1 é necessariamente igual ao x2. Então, assim, portanto, x1 é igual a x2. Ou seja, a nossa função f ela é uma função injetiva, tá bom? Bom, claro que aqui eu fui muito extenso nisso tudo, né? Eu poderia, a partir deste pontinho aqui, onde o x pertence a x, tá aqui o f de x pertence ao conjunto tomado pelo f de x1. Então, eu poderia aqui, nesse ponto, dizer que o x1 e o x2 pertencem a esse conjunto. Só que é um conjunto unitário, ou seja, o x2 tem que ser igual ao x. Mas eu quis mostrar todo esse passo, toda essa construção, para a gente usar a hipótese, tá? Ou seja, nós partimos de dois elementos que têm imagens iguais, usando igualdade de conjuntos, concluímos que esse conjunto A, que tem só o x1, é igual ao conjunto B, que só tem o x2, portanto, x1 é igual ao x2. Logo, a minha função f, ela é injetiva. Por quê? Peguei dois elementos de x que têm a mesma imagem, isso implicou que eles são iguais. Então, conseguimos provar a injetividade da nossa função f. Alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo se isso não ficou muito claro. Espero que tenha ficado sim, tá? É, ok? Então podemos dar sequência, né? Eita, caiu um negócio aqui. Então podemos dar sequência a esta aula? Creio que sim, né? Creio que sim, creio que sim. Agora nós vamos provar a parte 4, né? Que é a parte da sobrejetividade, tá bom? Então agora vamos para a parte 4. E o que que nós queremos provar nessa parte 4? Está escrito não. Analogamente, mostra que f é sobrejetiva se e somente se o f da pré-imagem de B, zão, eita que B feio, f da pré-imagem de Bzão é igual ao Bzão para todo B, certo? Isso aqui para todo B contido em Y. De novo, temos um se somente se, devemos provar tanto ida quanto a volta. Então vamos começar provando a ida. Para a gente provar a ida, a gente vai assumir que f é sobrejetiva ou sobrejetora, tá? O que que significa, pessoal, uma função f ser sobrejetora? Então lembre-se, f é uma função de x em y. Quer dizer o seguinte, para todo y pertencente a y, existe ao menos algum x pertencente a x, tal que o f de x é igual ao y.
Quer dizer que todo elemento do meu contradomínio recebe ao menos uma. Ele é f de alguém de x, ele recebe ao menos uma setinha na nossa linguagem, né, de ensino médio, tá bom? Então tá, a gente assumiu que a nossa função f é uma função sobrejetora. O que que nós queremos provar? Nós queremos provar que f de f menos 1 de b é igual ao nosso conjunto B para todo B contido em Y, certo? Só que, de novo, né? A nossa parte 2, repare que por 2 que a gente provou que f de f menos 1 de b está contido em B, a gente já fez isso. Então, de novo, a gente só vai ter que provar uma inclusão contrária. Então, vou escrever isso aqui, ó. Repare que, repare que, por 2, repare que, por 2 foi a segunda coisa que a gente mostrou. Se tiver dificuldade, volta lá na aula passada. Repare que por 2 nós mostramos que f do f menos 1 de b, isso está contido em B, certo? O f do f menos 1 de b está contido em B. Agora, o que que a gente vai querer mostrar aqui? Então, resta a gente mostrar então que B está contido nesse conjunto, da imagem da pré-imagem de B. Então, resta agora mostrar, ficou muito perto, resta agora mostrar que B está contido na imagem da pré-imagem do meu conjunto B para todo B contido em Y. Então, de novo, quero provar que vale uma inclusão. O que que a gente faz, pessoal? A gente começa tomando um elemento aqui, a gente vai querer, de certa forma, mostrar que esse elemento pertence àquele outro conjunto ali, certo? Então, olha, então, para tal, né? Então, para tal, tome um Bzinho, né? Ou então, se você quiser chamar de Y, né? Um Bzinho, vamos chamar de Y, porque B é um sub... Ah, pode ser Bzinho, não tem problema. Tome um Bzinho pertencente a meu conjunto Bzão. Então, eu estou tomando um elemento, né, de Bzão. Chamei ele de Bzinho, que é um subconjunto de Y, né? Então, é um Bzão que está contido em Y, qualquer. O que que a gente tem? Olha, não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas na aula passada, o que foi que eu falei? Pode ser que quando a gente tomasse, então deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pode ser que quando eu tomasse um subconjunto Bzão aqui, algum elemento de B não recebia setinha nenhuma, certo? Então, ele não recebe setinha de ninguém. Exemplo disso, f de x igual a x2, e eu tomo como conjunto B um menos 1. Não tem nenhum elemento que é elevado no menos 1, certo? Então, poderia acontecer de não ter ninguém que chegue ali. Só que isso agora não é mais verdade. Por quê? Porque, pela nossa hipótese, a função f é uma função sobrejetora, é uma função sobrejetiva. Ou seja, todos os elementos do meu conjunto y, particularmente todos os elementos do meu conjunto B, porque B está contido em y, recebem ao menos uma setinha. Ou seja, o que é que a gente tem? Isso, ó, então, tome um B pertencente a Bzão, certo? Como F é sobrejetora, como F é sobrejetora, significa então que? Significa que existe um X pertencente a X, tal que
o meu f de x é igual a esse Bzinho, né? Ou seja, vai existir algum x aqui que necessariamente será levado em qualquer Bzinho desse meu conjunto B, tá? Então, olha, existe um x pertencente a x, tal que f de x é igual a esse nosso Bzinho. Bom, se f de x é igual a esse Bzinho, pessoal, o que a gente pode concluir então? A gente pode concluir, então, o quê? Que isso aqui implica que o f de x, certo? Ele pertence ao meu conjunto B, já que necessariamente esse Bzinho é um elemento de B. Olha, se existe um x, tá? Que o f de x é igual a B, e eu sei que o Bzinho, né, pertence ao meu conjunto Bzão, então quer dizer que o f de x pertence a Bzão. Se o f de x pertence a Bzão, então quer dizer que o x ele pertence à pré-imagem desse meu Bzão. Ou seja, isso daqui significa, então, que esse elemento x que a gente chegou lá, ele pertence à pré-imagem deste meu conjunto Bzão. Ou seja, se o x pertence à pré-imagem do meu conjunto Bzão, quer dizer que quando a gente aplica agora a nossa função f nele, então quando a gente aplica a nossa função f, nós vamos concluir que o f de x ele vai pertencer à imagem desse conjunto, que é o conjunto da pré-imagem. Ele vai pertencer ao f do f menos 1 de b, como nós queríamos mostrar. Então, de novo, vamos recapitular essa parte aqui. Nós começamos por um Bzinho pertencente a B, certo? Usando o fato da f ser sobrejetora, nós concluímos que existe um x que é levado nele, certo? Bom, se esse x é levado em algum Bzinho que pertence ao nosso conjunto Bzão, quer dizer que o f desse xzinho aqui pertence à pré-imagem do f de Bzão, que é essa parte que eu escrevi aqui. Agora, se esse x pertence à pré-imagem do f de Bzão, quer dizer que o f de x, ou seja, a imagem desse x, pertence à imagem da pré-imagem. Então, é como se fosse assim, ó. Então, eu vim cá, tomei a pré-imagem desse meu conjunto aqui, tomei a pré-imagem dele, não devia ter feito de verde, né? Devia ter feito de azul também. Tomei a pré-imagem dele aqui. Então, esse conjunto aqui é a pré-imagem do meu conjunto B. Então, f menos 1 de B. Ou seja, quando eu aplico f nesse conjunto grandão aqui, eu vou ver exatamente onde ele vai ser levado, não vou? Esse conjunto, ele vai ser levado aqui dentro. Vai ser levado, quer dizer, no máximo ali dentro, né? Mas ele pode ser levado numa parte interior, que foi aquilo que eu fiz na aula passada. Então, ele vai ser levado em algum subconjunto aqui dentro, de preto aqui, certo? Só que, aqui, o fato, se x pertence à pré-imagem de Bzão, quer dizer que quando a gente aplica o f, ele vai cair aqui dentro, que é esse conjunto aqui de preto, que era o f do f menos 1 de b. Se esse aqui ficou difícil, você volta na aula passada. Olha, então esse meu f de x, ele pertence ao f, a imagem, da pré-imagem de b. Só que quem que é f de x? F de x é o b. Ou seja, isso aqui implica que o meu b pertence à imagem da pré-imagem do meu bzão. Logo, nós começamos de um elemento arbitrário de b e mostramos que esse elemento também pertence ao meu conjuntinho de preto aqui,
que seria um subconjunto do próprio B, sabe? Ou seja, todos os elementos de B estão dentro desse conjuntinho de preto. Ou seja, o B está contido nesse conjuntinho preto todo. O que antes era um subconjunto, agora contém todo o B, certo? Então, isso daqui mostra, gente, isso aqui mostra que o meu conjunto Bzão está contido no F do F-1 de Bzão. Ou seja, ou seja, esses dois conjuntos são iguais. F do F-1 de Bzão, tá? Esses dois conjuntos, eles são necessariamente iguais, tá bom? É isso. Então, isso é mostrar agora que esses dois conjuntos são iguais. De novo, antes de vir para essa aula, vocês têm que voltar na aula passada e entender esse espaço aqui, porque lá está muito bem explicado, com exemplos, essas coisas mais, tá? Então, ok. Nós já fizemos essa parte. Agora só temos que fazer a volta, né? E o que que é a volta? Nós vamos assumir que esses dois conjuntos, eles são iguais, que o F-1, F-1 não, que o F do F-1 de Bzão é igual a Bzão para todo Bzão contido em Y. E o que que nós queremos fazer? Nós queremos, escrever na linha de baixo, queremos provar que F é sobrejetora, tá? Então, queremos provar que F é sobrejetora. E, de novo, aqui a gente vai ter que ter uma perspicácia. De novo, nós estamos assumindo uma igualdade de conjuntos. Eu tenho que esse conjunto é igual a esse conjunto de cá. E de alguma forma, nós devemos provar que F ela é sobrejetiva, tá bom? Agora, eu vou ser esperto aqui. Eu cheguei a ler a demonstração do livro e eu fiz de uma forma diferente, que é um pouco mais simples em termos de escrita, mas ela tem um pouco de mais ideias, tá bom? No qual nós precisamos lembrar aqui. Então, vou elencar as ideias que nós precisamos saber para nós fazermos isso. Olha, primeira coisa, a gente tem que lembrar que f de x, ou seja, a imagem dessa nossa função f, né? F de x é sempre um subconjunto de y, certo? F de x está sempre contido em y. Isso é sempre verdade. Então, se a gente se mostrarmos que o y está contido em f de x, ou seja, teoricamente, se a gente mostra que o y é o f de x, quer dizer então que f é sobrejetora. Sobrejetora. Por quê? O que que quer dizer que o y está contido no f de x? O que que quer dizer que o y está contido nesse f de x? Que se eu pegar um elemento desse meu primeiro conjunto, isso significa que esse elemento pertence a esse segundo conjunto. Só que quem que é o f de x? O f de x são todos os f de x com x pertencentes a x. Ou seja, vai existir algum x pertencente a x, tal que o y vai ser exatamente esse nosso f de x, tá bom? Então, isso é provar que a nossa função ela é sobrejetora. Então, nós vamos querer concluir de algum modo que o y é o f do x. Só que para usar isso, então vocês também vão ter que botar nas aulas passadas, eu vou usar aqui a pré-imagem do meu conjunto y é o próprio conjunto x. Então, olha, isso intuitivamente é claro, olha. Eu quero saber quais são todos os elementos, tá, né? Eu vou pegar esse aqui, ó. Todos os elementos de x que são levados em y. Se a função f
já é uma função de x em y, então, com certeza, cara, com certeza mesmo, quando a gente pensa na pré-imagem, ou seja, todos os elementos de x que são levados em y, todos os elementos de x têm que estar lá. Por quê? Porque o f de xzinho para qualquer xzinho em x pertence a y. Entendeu? Então, isso aqui é uma igualdade, só que envolvendo a imagem inversa, então a pré-imagem, tá bom? Então, olha, eu quero concluir que o y é igual ao f de x, ou seja, isso quer dizer que f é sobrejetiva, e para isso eu vou usar aqui a pré-imagem do y é o próprio conjunto x, tá bom? E por que que essas duas coisas elas vão ser úteis para a gente? Elas vão ser úteis no seguinte caso. Como, olha aqui, ó, olha ali, como f de f menos 1 de b é igual a b para todo b contido em y, e a gente sabe e sabemos que o conjunto y está sempre contido em y, então nós vamos tomar esta definição, né, como por hipótese, né, que faltou por hipótese. Como que faltou um por hipótese? Por hipótese. Então, tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Como? Por hipótese, é, f do f menos 1 de bzão é igual a bzão para todo bzão contido em y, e sabemos que y está contido em y, tomemos a igualdade para p igual a y. Ou seja, f do f menos 1 de bzão, bzão não, é y, né? F do f menos 1 de y é igual a y. Só que, usando isso aqui que eu fiz de preto, quem que é o f menos 1 de y? É o f de x. Isso implica que o f de x é igual a y. Ou seja, f é sobrejetora. Pronto. Aí a gente acabou essas questões. Terminado exercício 3.1. Com isso também a gente finaliza essa amostra aqui dessas aulas sobre o capítulo 3, tá? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês demais. Leiam também a resolução que o livro propõe para essa parte. Eu tenho quase certeza que eu expliquei tudo que era necessário para vocês lerem e entenderem a demonstração que o livro faz, tá? E é isso. Convido a todos que assistiram a participar da tutoria NF, que agora também eu estou adicionando aulas de monitorias de matemática discreta. Tenho certeza, pessoal, que vai ser ótimo fazer esse acompanhamento juntamente com você, para passar nessas disciplinas iniciais até chegarmos no ENC, ok? Para mais informações, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? No mais, pessoal, agradeço a todos, fique com Deus e tchau, tchau.